Deus fez o mar, as árvores, as crianças, o amor. O homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as armas, as bebidas, as putas. Eu tenho uma Bíblia velha, uma pistola automática, um sentimento de revolta. Eu tô tentando sobreviver. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Em 1992, aconteciam as eleições municipais em São Paulo. Alguns boatos da época afirmavam que o governador do estado de São Paulo tinha interesse na eleição de 2 dos 3 principais candidatos. Nesse mesmo ano, no dia 2 de outubro, um dia antes do primeiro turno de eleição, por volta de 1h30, 2 detentos conhecidos como Barba e Coelho se encontravam na Rua 10. O local era conhecido por acontecer acertos de conta. Um carregava uma faca e o outro carregava um pedaço de madeira. A motivação real da briga dos dois é incerta. Tem a possibilidade de ser por dívida de dinheiro, maconha ou qualquer outra coisa. De acordo com relatos dos sobreviventes, por pertencerem a facções rivais, rapidamente outros membros de cada facção começaram a entrar na briga. Ela foi crescendo e mais detentos se envolveram. Os objetos utilizados por eles iam desde facas feitas na prisão, pedaços de madeira e até sacos com fezes. Conforme a confusão crescia, outros presos aproveitavam para causar tumulto porque eles sabiam que depois que a confusão passasse, seria muito difícil identificar quem fez o quê. Os funcionários responsáveis por aquele pavilhão, quando notaram que a confusão estava crescendo muito e que eles não iam conseguir segurar, rapidamente se retiraram. E é importante destacar que a saída dos funcionários só aumentou ainda mais o tumulto. Os detentos começaram a perceber que eles tinham a atenção de todos ali voltada para eles. Então, usaram isso como forma de protesto, pedindo por condições melhores. O que antes era uma briga entre apoiadores do Barba e apoiadores do Coelho acabou virando uma grande rebelião em que os detentos do pavilhão 9 expunham a maneira e as condições que eles eram tratados, pedindo por melhorias e cobrando seus direitos. Por volta das 2h30 é acionado o alarme e a PM é chamada. Por volta das 3h20, o diretor do presídio, chamado José Ismael Pedrosa, foi para o lado de fora do pavilhão para tentar convencer os presos a jogar suas armas para o lado de fora. O combinado era que, se isso acontecesse, tanto o Carandiru quanto o governo iriam analisar melhor as instalações que ficava a população carcerária. Após essa conversa, os diretores são retirados do local pela PM e, por volta das 4h15, com a autorização do secretário de Segurança Pública, que era o Pedro Franco de Campos, e com a autorização do governador do estado, que era o Luiz Antônio Fleury Filho, a PM começou a invasão. Às 4h25, cerca de 341 policiais militares que foram divididos entre o grupo GAT, Rota e COI entraram na penitenciária. Foi nesse momento que os disparos começaram. Segundo alguns relatos, eles afirmam que os policiais entraram quebrando tudo e gritando coisas como: "Surpresa, chegou o diabo para carregar vocês para o inferno". No primeiro andar, houve cerca de 15 mortos. Já no segundo andar, foram localizados cerca de 78 mortos. A Rota ficou responsável por esses 2 locais. O COI estava no terceiro andar e nele houve 8 mortos. Já no quarto andar estava o GAT e foi encontrado 10 mortos. Às 4h30, o coronel Biratã Guimarães, que era o líder da tropa, foi retirado ferido do local e, após a saída dele, foi espalhado entre os policiais que ele tinha morrido. Após 20 minutos, acabou o tiroteio. Dos 111 mortos, 102 foram baleados, 9 morreram por decorrência de ferimentos provocados por armas brancas, 22 policiais foram feridos, nenhum deles por balas. Os presos sobreviventes garantem que, assim que perceberam a invasão, atiraram todas as armas brancas que tinham pela janela e entraram para suas celas.
Eles descrevem diversas atrocidades cometidas pelo choque, afirmam que os tiros eram direcionados na cabeça e que eram disparadas mais de uma vez. Alguns dos sobreviventes usavam corpos de pessoas que já tinham sido atingidas como escudo, ou até mesmo se escondiam embaixo daqueles que já tinham sido mortos e passavam despercebidos. As celas trancadas não ficaram livres, porque, de acordo com os sobreviventes, as metralhadoras eram colocadas nos espaços que existiam entre a porta. As palavras usadas para descrever esse acontecido foram violência, crueldade e extermínio. Os detentos que conseguiam colocavam cartazes pedindo para que a PM parasse de atirar. Depois de 20 ou 30 minutos, os disparos cessaram. A PM ordenou que quem estivesse vivo saísse pelado, e enquanto a ordem era cumprida, os sobreviventes, que agora estavam nus, eram agredidos com socos, pauladas e choque, enquanto saíam para fora. Os cachorros eram liberados para morder os detentos que eles quisessem. Os pregos colocados no início pelos detentos com sangue de pessoa soropositivo para tentar impedir de alguma forma que os policiais entrassem acabou ferindo eles mesmos. Afinal, eles precisavam passar pelo local enquanto faziam isso, eram novamente agredidos. Depois de serem revistados, mesmo estando completamente sem roupa ou de cueca, eles foram ordenados a sentar em fila, no chão, com os braços cruzados sobre as coxas e a cabeça no joelho. Enquanto alguns ficavam ali sentados no sol, sendo vigiados por policiais e pelos seus cachorros, outros foram obrigados a trabalhar, carregando corpos de seus amigos e conhecidos e empilhando uns sobre os outros nos caminhões que foram disponibilizados. Alguns feridos graves que eram encontrados em meio aos corpos também eram jogados juntos aos demais mortos. Às 8 horas foi anunciado que tinham 8 mortos. E foi só no dia 3, um dia depois, às 4h30, que o governo anunciou o saldo total de mortos. Lembrando que às 5 horas do dia 3 se encerrava o primeiro turno das eleições municipais. Mesmo depois de 30 anos, o massacre continua impune. 74 policiais militares foram acusados e suas penas variam de 48 até 624 anos. Todos os policiais militares acusados recorrem de todas as decisões em liberdade. Ainda não conseguimos provar com clareza o que realmente aconteceu no dia 2 de outubro, depois que a polícia entrou na penitenciária. A versão contada pelos policiais afirma que eles foram recebidos por tiros e por objetos cortantes, e que tudo que eles fizeram foi em legítima defesa. Já o perito Oswaldo Negrini, que esteve no local do massacre, afirmou que não houve confronto entre os policiais e os detentos, porque os presos do pavilhão 9 não tiveram chance de reagir. Segundo ele, a grande quantidade de tiros encontrada no corpo dos detentos, principalmente na cabeça e no tórax, além das marcas nas paredes das celas, são indício de que a polícia já tinha chegado com tiros, o que impossibilitou a reação dos detentos. Além disso, apenas 26 dos 111 mortos que foram analisados pelo especialista estavam fora das suas celas. O que ocorre sobre o massacre do Carandiru, sobre o massacre eu não posso dar muitos detalhes porque não foi no pavilhão que eu me encontrava. O massacre foi no pavilhão 9 e eu me encontrava no pavilhão vizinho ao lado, pavilhão 7. Devido a eu ter ficado alguns anos lá, eu saí, como dizemos assim, perturbado, porque era um presídio muito violento. Eu não poderia dormir tranquilo igual a gente dorme nesse presídio, atual presídio aqui do estado de Minas Gerais. Apliquei e aplicava em vários presos lá, em vários detentos. O que eu apliquei lá? Eu aplicava
a cocaína na seringa. Eu colocava 5 ml na seringa e aplicava na veia do detento, do preso. Eles usavam a mesma seringa? Eu usava a mesma seringa. Tirava de uma veia de um e aplicava no outro. Tirava da veia de um e aplicava no outro. Entendeu? Funcionava assim. Na realidade, os carcereiros não falavam nada com a gente, porque eles perderam o domínio do presídio para nós, para os presos. Então nós que mandávamos no presídio. Eles perderam totalmente o domínio do presídio. Eu pego com você a droga a semana toda. Semana inteira eu pego a droga com você. Aí eu uso a semana toda eu uso a droga. Chega no sábado, no domingo, para minha visita trazer o dinheiro para que eu possa te pagar. Então, chega no sábado, no domingo, a minha visita não conseguiu dinheiro na rua para levar para mim, lá dentro do presídio, então eu ia ser julgado na segunda sem lei. O que é segunda sem lei? Eu não paguei a droga para você. Droga é uma coisa que não se brinca. Não se brinca. Eu não paguei a droga para você, então eu estava totalmente condenado à pena de morte. Seria o acerto de conta, por isso chamava segunda sem lei. Toda segunda-feira o traficante pegava o segurança dele para cobrar a dívida de mim. Como que seria cobrada essa dívida? Essa dívida, um funcionário do traficante segurava o elevador no térreo, 3, 4 funcionários do traficante lá no 5º andar, forçava a porta do elevador, abria as portas do elevador, empurrava o preso que estava devendo a dívida para o traficante, empurrava ele no posto do elevador. Ele caía lá embaixo no térreo, em cima do elevador. Aí o que o traficante fazia? Para complementar a morte da pessoa, para conferir a morte do preso, ele apertava o botão, chamava o elevador novamente no 5º andar. O elevador pegava e prensava o corpo do ser humano na laje do presídio, na laje do 5º andar. O presídio fornecia para todos nós detentos, fornecia preservativo. Só que evitava contaminar com HIV, com preservativo, mas na realidade, agora depois que eu saí de lá, que eu fui imaginar quantas pessoas, entendeu? Eu posso ter contaminado com HIV. Por quê? Porque eu aplicava a droga na pessoa, com a mesma seringa eu aplicava em 10, 15 presos. Eu retirava a mesma seringa da veia de um preso, aplicava no outro, a mesma seringa. A agulha contaminada de sangue, a seringa cheia de sangue, aplicava em outro detento. Tirava de outro detento, aplicava em outro. Então, com a mesma seringa, eu conseguia aplicar em 10, 15 presos. Entendeu? Não, isso aí nunca teve, não. Na realidade, qualquer presídio, entendeu, não conserta o ser humano, não. A realidade tem que ser essa. Eu até hoje, eu sou um preso do presídio aqui da Cidade de Luz, sou um preso do regime semiaberto, então a realidade é essa. Presídio nenhum deixa mais o preso revoltado. Por quê? Entendeu? Eles fazem muita covardia com o preso, principalmente lá no presídio de São Paulo, que era um presídio muito grande. O Carandiru, na realidade, era um depósito da Justiça Paulista. A Justiça Paulista jogava o preso lá dentro, entendeu? Jogava o preso lá dentro e não estava nem aí com o preso. Eu, por exemplo, eu passei lá do meu regime, do regime fechado para o regime semiaberto, eu continuei no regime fechado, sendo que eu já me encontrava no regime semiaberto em torno de 1 ano e 3 meses a mais. Então o que acontece? E assim, porque eu tive que gastar dinheiro, pagar advogado, para o advogado tá fazendo essa correria para mim. Na época eu me bateram e foi muito. Na época a polícia torturava o preso, entendeu? Mesmo que não fosse o preso. Eles torturavam o preso confessar o crime, um crime. Muitas das vezes ele cometeu sim o crime e muitas das vezes ele não cometeu o crime. Mas através de torturas, entendeu? E apanhava muito, choque. Eu mesmo, por exemplo, eu fui torturado lá em São Paulo,
eu tomei vários choques, enfiaram agulha debaixo das minhas unhas, enfiaram agulha. No meu hall de visita, eu tinha direito a 6 pessoas para me visitar. Como a minha família sempre morou aqui em Minas Gerais, aqui na cidade de Luz, eu tinha pouquíssima visita lá, pouquíssima visita, devido à distância. Então o que acontece? Eu alugava o meu hall de visita para as prostitutas entrar e fazer programa lá dentro. Eu alugava para 3 mulheres no sábado e para 3 mulheres no domingo. Eu alugava por 50 mil cruzeiros por prostituta. Ela entrava, fazia os programas delas lá dentro. Quando, lá do 5º andar, eu via as polícias, os policiais de São Paulo. Um pegava nos pés do preso, o outro pegava nos braços do preso, balançava o preso, morto, e jogava dentro do caminhão de carroceria da prefeitura da cidade de São Paulo, que retirou os corpos lá na chacina do Carandiru, foi os caminhões de carroceria de madeira da prefeitura de São Paulo, entendeu? Então o que ocorre? Os corpos, foi divulgado 111 presos, porém, para os direitos humanos não golpear mais o Estado de São Paulo, não ir mais para cima do Estado de São Paulo, do governo que estava na época do poder, divulgou 111 presos, que é o preso que foi consultado na portaria do presídio. Então, aqueles presos, sim, tinha família. Então, aqueles foi obrigado a divulgar, porque tinha família. Lá morreu em torno dos 350 a 400 presos na chacina. Porém, só divulgou 111. Por quê? Não divulgou os outros? Porque os outros, lá no presídio do Carandiru, a pessoa que não tem visita é chamada de sem terra. Então, quem não tem visita é considerado como sem terra. Sei se não foi sobre 2 detentos, não. O que ocorre é o seguinte, nós presos, nós fica de castigo ou na cela, ou tira nós da cela, coloca nós na masmorra, coloca nós na cela que chama masmorra, coloca nós de castigo lá. Ou coloca a cela que nós convivemos dentro dela de castigo. O que é colocar a cela que nós vivemos dentro dela de castigo? Eles vão e tomam a nossa televisão. Então nós presos, o único benefício que nós temos dentro de um presídio é a televisão. Tem até mesmo em outros estados aí do Brasil, que tem igual nós tínhamos aqui na Cidade de Luz. Nós tínhamos televisão, tínhamos rádio. Agora nós tirou o rádio nosso, nós temos só televisão. Lá no Carandiru foi a mesma coisa. O que acontece? No Carandiru, cada pavilhão lá, cada pavilhão tinha uma rua, uma galeria que chamava Rua 10. Rua 10. Nessa Rua 10, o que ocorre nessa Rua 10? Numa esquina ficava um segurança, chamado de fogueteiro, na outra esquina da Rua 10 ficava outro fogueteiro. Então o que acontece? Quando vinha um agente penitenciário, o próprio fogueteiro dava o alerta. Porque eu falo nós em termos, porque eu mesmo nunca gostei de usar droga. Mas o pessoal em termos lá usava a droga na Rua 10. Então, ficava o fogueteiro olhando. Quando a gente vinha, só que nesse dia, o fogueteiro deu mole. Nós falamos lá entre nós, a linguagem nossa é deu mole. Ele deu mole na guarda, entendeu? Aí o agente já pegou o pessoal fumando a maconha. O que acontece? O agente chegou perto da turma e falou, ó, você é preso, é de cela tal, você é de cela tal. O que ocorreu? O agente carcerário, quando o presídio está aberto, o agente não toma atitude nenhuma. Por que não toma nenhum tipo de atitude? Porque lá o Carandiru abria 6 horas da manhã e fechava 6 horas da tarde. Então você toma qualquer tipo de atitude ali, entendeu? Qualquer tipo de atitude ali desesperada, seria ruim para ele. Ele estava pondo a vida dele em risco. Então o que ele fez? Depois que trancou nós, após as 18 horas, aí ele retirou a cela, a televisão da cela para pôr a televisão de castigo. Foi aonde os presos não aceitou.
os presos daquela cela que estavam de castigo, no caso. Não aceitou tirar a televisão. Então, o agente tirou a televisão, porque aí o presídio já estava fechado, preso nenhum pode fazer nada. Mas aí no dia seguinte, foi onde teve a rebelião. Começou a rebelião, lá nesse pavilhão 9. O pavilhão 9 é o pavilhão chamado, lá no Carandiru, chamado de pavilhão de cabeça de bagre. Por que cabeça de bagre? É o pavilhão dos réus primários. Todo réu primário que ia para o depósito da justiça, que é o Carandiru, ia primeiro para o pavilhão 9. O pavilhão 9 é no fundão do presídio.